do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, né? E agora, vamos dar início a mais um ano letivo, certo? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Isana, sou professora de Geografia de vocês. Certo? O ano passado eu não era professora de vocês, mas agora estaremos juntos aí um ano aí online, uma parte na escola, né? Vamos com tudo. Então, antes de iniciar minha aula, a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês continuem, certo? Com a determinação, continuem estudando direitinho, acompanhando aí as aulas dos seus professores. Então, vocês estão vendo aí, vão começar a ver a partir de agora conteúdos novos, né, que são muito importantes para a vida de vocês. Então, aproveitem, 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 porque o sucesso de vocês é garantido. Agora depende de cada um, né? Cada um fazendo sua parte, certo? Então, mais uma vez, eu sou a professora Isana, sou a professora de Geografia. Vamos lá? Vamos caprichar? Então, quem estiver aí com o livro, quem estiver com material, pode ir pegando, mas quem não tiver com material, vai acompanhando aqui pelo slide, certo? E vai acompanhando a explicação. A aula de hoje é sobre paisagem, espaço e lugar. Então, nós vamos trabalhar da página 12 até a página 21, certo? Vamos lá? Então, o conteúdo é muito fácil, certo? Então, falar de paisagem, espaço e lugar é muito tranquilo, é muito fácil, é o nosso dia a dia. É como nós estamos convivendo, como nós estamos observando, certo? Então, no nosso dia a dia, nós convivemos com diferentes paisagens. A paisagem da nossa casa, paisagem da rua onde nós moramos, da escola que você estuda. Então, no dia a dia da gente, diversos tipos de paisagem. E existem as paisagens, né? O que é paisagem? O que é paisagem, antes de iniciar? Então, paisagem é tudo aquilo que eu observo. Então, tudo aquilo que a minha vista alcança é paisagem. A paisagem, ela pode ser vista de maneiras diferentes. Cada um vai ter um olhar diferenciado sobre a paisagem. Concordam comigo? Então, vejam só. A paisagem ela tem vários elementos. Ela tem elementos naturais e ela tem elementos culturais. Então, a paisagem não é só aquilo que a gente vê, diz assim, a paisagem é tudo que é bonito, é tudo que vem da natureza, é paisagem. Beleza, é paisagem sim, mas não é só isso que é paisagem, certo? Então, tudo que nós observamos é paisagem. E essas paisagens temos o quê? Os elementos naturais e os elementos culturais. Como no livro de vocês tem aí dizendo, os elementos naturais, né? São aqueles que ainda não foram modificados pelo homem, certo? Então, que o homem ainda não destruiu. Então, quais são esses tipos de paisagem? Por exemplo, elementos, né, dessa paisagem: montanhas, serras, planaltos, planícies, hidrografias, rios, lagos, oceanos, mares e vegetações no geral. Esses são os elementos naturais que compõem as paisagens. E os elementos culturais? O que são esses elementos culturais? Elementos culturais são aqueles que são construídos pelos seres humanos, certo? Qual o exemplo? Uma casa. O homem não vem construir, não vai e constrói lá a casa, ele modifica a paisagem. Ah, professora, mas lá naquela rua tinha um terreno lá que tinha um monte de vegetação. E o homem foi lá, né, tirou o que era tudo de vegetação e ele fez o quê? Construiu. E agora, professora, é o quê? Então, ela é caracterizada como uma paisagem cultural. É aquela paisagem que o homem modificou, certo? Então, casas, prédios, pontes, rodovias, estradas, são considerados elementos culturais, certo? Vamos lá. E aqui nós temos, né, elementos da paisagem. Então, as paisagens, elas têm os elementos naturais e os elementos culturais. Então, os elementos naturais, hoje nós temos, né, em uma grande diversidade no mundo todo, elementos naturais, mas também nós temos vários elementos culturais. Um exemplo, observem aí na imagem do livro de vocês, a praia da ilha de Henderson, né? Então, aí vocês observam elementos naturais, né? Uma vegetação, a praia, o mar. Então, observam aí muito elemento natural, mas também tem elemento cultural.
Aí o que, que vocês observam de cultural? Esse lixo, essa bagunça que o ser humano fez. Então, essa interferência que o ser humano fez na paisagem natural, certo? Causa problemas ambientais, certo? Causam prejuízos para as paisagens naturais. Então, vocês querem ir passear em uma praia dessa? Em uma praia cheia de sujeira? Não, ninguém quer. Todo mundo quer chegar em um local limpo, certo? Para ficar mais tranquilo. Então, se você chega na sua casa, tá lá, vai almoçar, fazer o almoço lá, o pessoal, pronto, aí senta lá todo mundo e aí tá aquela bagunça, aquela sujeira que nem dá vontade de comer, não é assim? Todo mundo quer chegar em um lugar onde esteja tudo limpinho, onde a comida é toda limpinha. E aí, porque se for muita bagunça, a pessoa se retira e vai embora, sujeira, ninguém gosta de sujeira, certo? Então, aqui, né, mostrando para vocês, né, que existem as paisagens naturais, mas que elas podem, certo, ter predomínios de elementos culturais, né, elas podem ter essa, aí eu, retornando à imagem, essa questão do lixo, certo, que é uma paisagem modificada, que o homem foi lá e detonou aí, né, com essa grande quantidade de lixo, e aí vocês observam essa foto, essa imagem aí abaixo. Então, aí é uma paisagem humanizada, certo? Ela é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos. Além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali têm habitado. Então, observem aí, né? Aí é o cais do Rolongo, descoberto em 2011, durante as obras de revitalização do porto da cidade do Rio de Janeiro. Foi um local, né, de desembarque de navios que traziam africanos escravizados. E aí a gente percebe o quê? Que é uma paisagem, certo? Mas que é uma paisagem que é humanizada, que foi modificada pelo homem e que ela representa traços muito importantes para a história da humanidade. Então, ela tem todo um aspecto histórico que serve como lugar de visitação, certo? Locais de pesquisa e faz parte da identidade daquele lugar. Vamos à próxima página. Então, paisagem é espaço, lugar. São conceitos, como eu já falei, simples, mas que são importantes demais para a compreensão do mundo em que vivemos hoje, certo? Então, para compreender o mundo em que vivemos, no básico, nós precisamos saber esses conceitos aí, certo? Então, aqui, dando continuidade, como eu já falei para vocês, né, no nosso dia a dia, nós convivemos com diversos tipos de paisagem. Né? Se você sai da sua casa, por exemplo, você vai da sua casa ao supermercado, você observa vários tipos de paisagem. Você observa a rua, você observa os pontos, né, mais conhecidos da cidade, as praças, a paisagem, o panorama geral. Então, aqui essa imagem é uma paisagem panorâmica. E aí ele está dando uma imagem geral dessa rua, dessa avenida, Avenida Rui Barbosa, São José dos Pinhais. Então, ele está uma foto bem panorâmica, que ela fala do quê? Ela mostra o quê? A imagem geral, certo? Então, aqui nós temos, né? Praça do Colégio Estadual Milton Carneiro, Curitiba. Então, é outra imagem, outro tipo de paisagem que nós convivemos no nosso dia a dia. Como eu falei para vocês, vocês vão ao supermercado, e é nessa ida ao supermercado, se vocês começarem a observar, vocês passam por vários lugares diferentes, casas diferentes, né, modelos de casas diferentes, prédios diferentes, e aí vocês passam por praças, né, por vários e vários pontos que, se você começar a observar, vocês dizem, olha que essa casa aqui tá legal, essa casa tá bonita, essa outra, a pintura não ficou boa e tal, né? Começa a fazer essas interpretações. E também, né, quando as pessoas viajam, as pessoas observam muito as paisagens. E no nosso dia a dia, nós não precisamos mais nem viajar, né? Nós já estamos a todo momento aí interligado com essas paisagens, porque a internet, né, os aparelhos celulares também facilita muito a vida da gente. A gente pesquisa, né, e observa muito as paisagens, as mudanças nas paisagens. E não só na internet, né, no livro didático, revista, no jornal.
A gente observa vários e vários tipos de paisagem no mundo todo. É só querer ficar antenado, né? Querer ficar ligado aí nas paisagens. Aqui é uma representação de uma paisagem, né, do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. É que é uma paisagem muito conhecida, viu? Então, em geral, as pessoas consideram como paisagem o que consideram bonito. Lembra que eu falei? Tem muita gente que pensa assim, viu? Paisagem é só aquilo que é bonito, mas não é, certo? Então, a paisagem é o conjunto de todos esses elementos. Pode ser só de elementos naturais, pode ser só de elementos culturais e pode também ser juntam elementos naturais com elementos culturais, certo? Por exemplo, aí vocês observam Jardim Botânico em Curitiba. Observe a imagem. É um exemplo de uma união de paisagens naturais com paisagem cultural. Aquilo que o homem foi modificou, construiu, mas ainda ele continua usando elementos da natureza. Aí vocês observam vegetação, flores, a água jorrando aí na fonte. Entenderam? Que uma paisagem ela pode ter elementos naturais e elementos culturais. Aí outra imagem, favela Vila Capanema em Curitiba. Observem também que existem várias construções, certo? Existe uma ponte, existe um rio aí que passa por baixo da ponte e existe essa vegetação. Então, existe a união de elementos naturais e de elementos culturais, ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Estou tentando fazer uma forma mais fácil para vocês compreenderem, ok? E aqui nós temos, olha, mais uma imagem que mostra, certo, essa união das paisagens naturais com as paisagens culturais, certo? É aqui, né, por exemplo, a base de tudo, né, paisagem. E aí nós temos, do lado direito, predomínio de elementos culturais, que são as construções, os prédios, certo? E predomínio dos elementos naturais, que são, aí vocês observam as montanhas, a vegetação e etc. Ok? Então, poucas são as paisagens com predomínio de elementos naturais no mundo que ainda não foram transformadas pelo homem. A ação humana altera o ambiente. Então, a todo momento, o homem vem fazendo várias alterações no meio ambiente. Então, hoje, são poucos os lugares que existe ainda, certo? Mas são poucos os lugares que o homem não modificou, porque a maioria das paisagens naturais o homem já foi lá e modificou, certo? E aí, assim, observe aí essa evolução. Aí na imagem, aí à direita tem assim, Dubai, 1991 e Dubai, 2013. Aí vocês observam uma evolução gigantesca, certo? De elementos da natureza para elementos culturais. Aí observe, olha, Dubai, praticamente poucos prédios, tinha muita vegetação, e aí era muito espaço amplo, né, sem muita construção, então tinha muitos elementos aí naturais. E aí vocês observam que com a evolução, né, o avanço aí da tecnologia, aí vocês percebam que na imagem abaixo existe uma evolução da tecnologia, existe uma evolução, né, há uma construção imensa, muito rápido aí, e Dubai chega a todo esse processo de transformação. Quem foi que construiu? Foi o homem que foi lá e alterou, certo? O homem que foi lá e modificou e construiu. É bom, professora, é legal, professora, tá certo? Aí a gente observa por dois lados, né? Pelo lado de paisagem, acabou, na verdade, deixando o espaço sem muitos elementos da natureza, mas aí vocês observam o quê? Aí vocês observam que a evolução foi boa, né? Então, economicamente, Dubai é rica, então tem uma tecnologia avançada, a população de lá tem condições de suprir suas necessidades, e aí tem toda essa evolução, né? Toda essa construção, toda essa modificação, e alterou a paisagem natural. Vamos lá, dando continuidade. E aqui vocês observam Monte Montgomery, nos Estados Unidos, paisagem transformada pelo homem. E aí vocês observam
né, essa imagem, que aí foi modificada pelo homem. É uma paisagem natural, certo? Era totalmente natural, porque é um relevo aí, certo? Rochas, e essas rochas foram modificadas. O homem foi lá e começou a fazer essas alterações para fazer, né, essas esculturas lindas, belíssimas. E aqui nós temos Parque Estadual de Vila Velha, né, a paisagem natural. Aí, professora, essa paisagem, um exemplo, viu? Pode ser uma pergunta. Essa paisagem aí foi modificada? Foi o homem que modificou? Não, essa paisagem foi a própria natureza que modificou. Então, com o passar do tempo, que foi o que aconteceu? A ação do vento, a ação da temperatura, vai fazendo com que essa rocha ela entre, né, em um processo de erosão. E ela, a rocha ela vai se fragmentando. E aí acontece também a modificação da paisagem natural. Transformação da paisagem. As paisagens são transformadas pelos seres humanos para dar lugar a plantações, cidades, rodovias, a exploração de recursos minerais, por exemplo. E aí vocês observam, né, que olha aí, quatro imagens que falam bastante sobre essa questão da transformação. Aí nós temos a imagem de corte de árvores, o desmatamento. Aí nós temos a construção das cidades, construção de pontes, a exploração. Então, todas as paisagens elas vêm sofrendo várias e várias transformações. E aí, cada transformação, o ser humano vai buscando aí seus critérios. Melhorias, né? Melhorar as rodovias, aumentar, né? Crescimento das cidades, outros tipos de plantação, exploração de recursos minerais. Então, vai a critério, né, das necessidades dos seres humanos. Paisagens, paisagens predominantemente naturais precisam ser preservadas. Veja alguns motivos. São abrigo de espécies ameaçadas de extinção, são fontes de pesquisas científicas, muitas espécies podem ser usadas para a medicina, para a cura de doenças, interessantes para o turismo, abrigam comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Então, por que as paisagens devem ser preservadas? Então, as paisagens devem ser preservadas, sim, porque existem várias espécies, tanto de fauna quanto de flora, né, animais e vegetais, que podem, sim, entrar em extinção, como nós sabemos que vários animais estão em extinção hoje no Brasil, principalmente por questão de desmatamento na nossa floresta, na floresta amazônica. Então, é complexo, sim, né, desmatar, porque tem essa questão da ameaças dos animais e dos vegetais. Então, existe também, né, paisagens que são fontes de pesquisas científicas que podem ser usadas na medicina para a cura de doenças, né? Tem paisagens que chamam atenção para o turismo. Por exemplo, quando vocês vão, eu já falei até para vocês, quando vocês vão para a praia, vocês querem chegar na praia que a praia esteja, né, um ambiente legal, um ambiente saudável, que esteja limpa, né? Professora, mas sempre a gente encontra um lixinho ou outro na praia. Certo, um lixinho ou outro. Mas você chega na praia e encontra aquele monte de lixo. Você não quer não tomar banho, que você sente nojo daquela sujeira toda. Então a gente quer ambientes, né, que estejam saudáveis. Então, é interessante para o turismo. Se o turista chega em uma praia no litoral, onde a praia esteja toda suja, ele vai fazer o quê? Ah, não veio mais nunca aqui. Só dessa vez mesmo, tá bom, já foi um teste, não gostei mais, e eu vou embora. Então, e aí passa a informação para os outros. Não vá não, porque aquela praia é nojenta. Não vá não, porque o povo de lá joga lixo e um monte de coisa que vocês sabem, né? Por isso que as paisagens elas devem ser preservadas. E existe, né, para acontecer essa preservação, existem as unidades de conservação, né, que elas são criadas, né, algumas pelo governo, outras são ONGs, né, que têm como objetivo preservar esses ecossistemas, preservar esses domínios naturais, preservar esses territórios. Então, nós temos duas classificações: unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. A unidade de proteção integral
tem o objetivo de conservar a natureza por meio do uso indireto dos recursos naturais, como ecoturismo, pesquisa científica e visitação para fins educativos. O 2, unidades de uso sustentável. O objetivo é conciliar o uso de parte dos seus recursos com conservação da natureza de maneira sustentável. Então, o primeiro, aí nós temos o quê? O objetivo de conservar a natureza, né? Com o uso indireto dos recursos naturais, também preservar para as pesquisas científicas e também para a visitação, certo? Então, tentar preservar de uma maneira consciente. E o uso sustentável é, né, tentar conciliar o uso, é você usar aquele recurso sustentavelmente, para que ele não acabe, certo? Usando hoje, pensando no amanhã, pensando na população, né, do amanhã, que aquela população também pode precisar e que ela pode usar, certo? E eu resumo em usar pensando no amanhã, certo? Usar conscientemente. A palavra espaço tem vários significados, entre eles o espaço sideral, o universo. Agora, falando sobre espaço geográfico. O espaço geográfico, o que é espaço geográfico? É o conjunto de paisagens que são resultado de fenômenos naturais e da ação humana. Então, o conjunto de todos esses elementos, de todas essas paisagens, que formam o espaço geográfico. E aí nós temos o espaço geográfico, ele pode ter, né, ele é formado por elementos naturais, por elementos culturais e por elementos invisíveis. Mas, professora, que elemento invisível é esse, professora, que pode formar o espaço geográfico? Um exemplo, o som, o cheiro, né? Aquela poluição que a gente, às vezes, não visualiza, né, a poluição, mas a gente sente aquele cheiro ruim, certo? As relações entre as pessoas, os sentimentos também faz parte do espaço geográfico. Então, o som das cidades. Os sons nós escutamos, mas nós não conseguimos ver, certo? O som da floresta, quando vocês vão numa zona rural, no campo, aí nos povoados. Aí nós, que som é esse, professor? Então, o som dos passarinhos cantando, certo? Então, é som, né? É informação. Odores da cidade, como eu falei, né? Um cheiro de fumaça, um cheiro de esgoto. E aí são os odores da cidade, que é que faz parte do invisível, que faz parte do espaço geográfico. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve. Lazer, comércio, moradia, indústria e preservação, né, são formas ou também chamadas de funções, né, para desenvolvimento das atividades. O espaço ocupado pelos seres humanos é objeto de estudo da geografia. E aí nós temos aqui nessa primeira imagem, né, aí vocês observam um espaço geográfico, né, foi construído, reconstruído, que sempre está sofrendo alterações, e é construído por quem? Pelo homem. Aí vocês observam que, né, um outdoor mudou, uma faixa, um prédio que modificou, que reformou. Então, são alterações que acontecem, certo, no espaço geográfico e que é de acordo com o quê? Com o trabalho humano. Aí nós temos as imagens do lado direito. Então, antes de maio de 1980 e depois de maio de 1980. Aí vocês observam, antes de maio, um monte bem alto, certo? E aí vocês observam depois de maio. O que foi que aconteceu? Qual foi essa alteração que sofreu? Quem foi? Foi o homem? Foi a própria natureza? Então, vocês observam aí que aconteceu o quê? O derretimento do gelo, né, que estava assim no topo da montanha, e foi, né, uma modificação que aconteceu principalmente, né, pela ação da própria natureza, certo? Lugar é a parte do espaço geográfico onde vivemos no nosso dia a dia. Então, o lugar é o quê? Onde eu tenho um vínculo afetivo, onde eu tenho minha família, certo? Onde nós estamos a todo momento interagindo, conversando. Então,
é o nosso lugar. Então, nossa casa é o nosso lugar, a escola, a nossa rua, a casa de um amigo, de um parente, o bairro, são exemplos de lugares. Então, se eu perguntar, Maria, qual é o seu lugar? Seu lugar é a sua casa. Se vocês me perguntarem, professora Isana, onde é o seu lugar? Diga, caracterize o seu lugar. Diga, o meu lugar é a minha casa. É onde eu tenho minha família, onde eu tenho meus vínculos afetivos, onde eu estou interagindo com a minha família, certo? Onde eu me sinto bem, eu me sinto confortável, onde eu criei minha identidade. E aí, no nosso dia a dia, existem vários lugares, como eu falei. A escola é um lugar, a rua que nós moramos é outro lugar, a casa de um amigo, de um parente, o bairro são exemplos de lugares. Por quê? Porque nós criamos nossa identidade ali naquele lugar. Então, são pessoas que conhecem a gente, né? São pessoas que nós temos contato, certo? Que existe uma parceria, um vínculo afetivo. Então, que existe um significado para a gente. Então, o nosso lugar é onde nós temos essa referência, que criamos nossa identidade, que nós temos vínculo familiar e vínculo afetivo, ok? Agora é hora da atividade. Minha gente, a atividade é fácil, viu? Bem fácil. A atividade de hoje será atividade para casa, certo? Então, não vai ter atividade aqui no vídeo. A atividade é para casa. Vocês devem fazer agora, não deixe para amanhã. Como é, professor? Então, vocês vão copiar, certo? Isso aqui. Vocês vão desenhar. Então, uma folha sulfite, uma folha de caderno, uma folha de ofício. Fazer um desenho de uma paisagem natural e outro desenho de uma paisagem cultural. Depois que vocês desenharem, pintar tudo bonitinho, que tiver respondido, você vai tirar foto e mandar para o WhatsApp do seu professor, certo? Então, vamos lá, vamos com tudo. Eu quero ver todo mundo caprichando aí. Eu quero ver, né? Quero escutar aí dos professores dizer: olha, Lisana, foi legal. Todo mundo fez. Caprichem, viu? Estou aguardando todos vocês. E aí, envie para os seus professores. E deixe o comentário no vídeo. Capriche aí no comentário. E nós vamos ficando por aqui. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Se cuidem e assistam todas as aulas de geografia, certo? Tchau, tchau. Um forte abraço.